Pessoal, tudo bem? Leandro do canal Filament Brasil, bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, também ativa as notificações e segue a gente nas redes sociais. Assim você ajuda a gente e também você fica por dentro de todos os conteúdos e tudo que acontece aqui no nosso canal. O pessoal da comunidade pediu conteúdo sobre Infolist e é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. O Infolist ele é um módulo presente no Filament V3 e com ele você pode personalizar ainda mais as suas páginas de exibição de dados. O que vocês estão visualizando é um Infolist. Eu tenho aqui um Resource Post. Nesse Resource, no momento que eu criei, eu passei um parâmetro View no comando. Então o Filament adicionou para mim uma página View Post. E aqui eu usei justamente o Infolist para personalizar a exibição dos meus dados. Para vocês terem uma ideia da diferença, a minha página sem o Infolist, ela é assim. Então percebam que ela tem aqui os inputs, né? Ela é praticamente uma cópia da nossa página Edit, somente com os campos Disable, né? Onde você não pode fazer edição. Agora com o Infolist, os valores são exibidos em labels ao invés de inputs e você pode personalizar ainda mais o seu layout, onde você pode mudar a disposição dos elementos sem precisar se preocupar com a sua página de edição. O Infolist é um recurso interessante que você pode aplicar nos seus projetos. Inclusive você pode usar até o Infolist de forma desacoplada, você não precisa usar ele dentro do painel. No exemplo aqui de hoje eu vou utilizar ele dentro do Admin Panel. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhada, explorar um pouco de algumas possibilidades que a gente pode fazer com o Infolist. Aqui na documentação do Filament, a gente vai acessar o Panel Builder, Resources, Viewing Records. O segundo item aqui é justamente usando o Infolist ao invés de um formulário com campos desabilitados. Então, é essa function aqui que a gente vai declarar dentro do nosso Resource. E aí ela retorna um Infolist, que dentro dele tem um esquema igual aos outros itens do Filament, né? Por exemplo, o Form Builder. A gente tem um esquema e dentro desse esquema a gente declara quais são os campos, que aqui no caso são as entradas do Infolist. E aí quais as entradas que a gente tem aqui disponíveis? Acessando aqui na documentação, tem um Infolist Builder. E aí dentro dele a gente tem os tipos de campo suportados pelo Infolist e também os itens de layout que você pode combinar com seus campos para você modificar a disposição dos elementos, né? Onde você pode agrupar, onde você pode combinar e igual quando você utiliza no Form Builder que você consegue usar uma grid, aqui também tem uma grid, um field set e assim por diante. Então essas são as opções que o Filament disponibiliza para trabalhar com o Infolist e também se elas não estiverem de acordo com o seu layout, você pode criar entradas customizadas, né? Então campos customizados e também você pode definir layouts customizados. Bom pessoal, então eu estou aqui com o meu projeto local, eu tenho um resource de posts e nesse resource eu tenho duas ações, que uma é a visualização e a outra é a edição. Os meus campos do Edit estão assim. E quando eu venho para minha edição, eu tenho os mesmos campos, porém com o input aqui Disable. No meu projeto, eu vou acessar o arquivo do Resource, que é o meu Post Resource. E aí aqui dentro dele, eu vou colocar depois da minha Table, a gente vai declarar um método estático, público estático, chamado Infolist. Nesse método vai ter um Infolist e o retorno dele vai ser um Infolist. Então aqui vai ser Infolist e aqui dentro
do nosso esquema, a gente pode declarar quais são os campos que a gente quer mostrar lá. No meu InfoList, eu vou primeiro declarar aqui um columns e vou colocar 3 colunas. E aqui dentro do meu esquema, eu vou colocar um section que na verdade serão 2 sections, onde a primeira section eu vou colocar um column span 2 para ele ocupar 2 colunas dessa minha grid, e aqui a minha segunda section, uma coluna. Aqui ele colocou esse component section porque eu já tenho uma section sendo usada do formulário. Então, para não conflitar, o que ele fez aqui em cima? Ele nomeou, né, esse use. Então, para não deixar esse components section, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar ele para InfoList section. Vou substituir aqui e vou substituir aqui embaixo. Então agora ele está com o InfoList section. Agora a gente vai começar a colocar os nossos campos dentro do nosso InfoList. Então nessa primeira section aqui, eu vou criar o meu primeiro campo e no post a gente tem um title. Então eu vou usar um text entry, que é uma entrada de texto, e eu vou fazer um make title. Esse title, esse text entry, ele possui alguns atributos, né? Então eu vou usar aqui primeiro um size, onde eu posso definir alguns tamanhos. Então eu vou colocar aqui ele num tamanho maior, que é um LG, e também eu consigo usar uma propriedade que é o weight, e aí aqui eu vou passar um bold para ter um negrito nesse valor. E aí também eu vou colocar um hidden label, porque eu só quero mostrar o valor do meu campo. Então eu vou tirar a label. E aí a gente vai dar uma olhada como é que isso aqui fica lá na nossa página. Atualizando aqui. Agora a gente tem 2 sections. Então a minha primeira section ela ocupa 2 colunas. A minha segunda section ocupa uma coluna só. E o nosso texto ele ficou com essa formatação. Então ele não tem uma label aqui em cima. Ele está em negrito. E ele também está com um tamanho maior aqui do que um texto quando a gente não usa aquele size. Continuando aqui, o meu post ele tem uma imagem. E aí a gente pode usar um elemento aqui, um campo, que é um image entry. E aí eu vou passar o nome do meu campo, que é image. Vamos dar uma olhada lá para ver como é que fica. Atualizando aqui, ele renderizou a minha imagem. Tem algumas opções que a gente consegue usar aqui na imagem, mas para trabalhar com uma liberdade aqui na imagem, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma entrada customizada, que isso a gente vai ter acesso a um arquivo Blade, um arquivo View, e lá dentro a gente pode renderizar a nossa imagem da maneira como a gente quiser. Aqui no meu VS Code, eu vou acessar o terminal e eu vou fazer um sail artisan make view e eu vou criar uma view chamada post image. Eu vou acessar esse arquivo e aqui dentro dessa div eu vou renderizar uma imagem. O source dessa imagem aqui, eu vou acessar uma façade que é storage, o método URL, e aqui dentro eu vou passar o meu get state, que isso aqui vai me trazer o caminho e o nome da imagem. E aí eu vou colocar um title e um alt,
e eu vou recuperar o título do meu post. Aqui dentro a gente consegue acessar a nossa moda, os nossos campos da nossa moda. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma propriedade aqui que é a Get Record. E aí eu consigo acessar através dela o meu title. Ainda aqui na minha imagem, eu vou colocar uma classe aqui do Tailwind, que é a Rounded LG, para a gente deixar os cantos da imagem arredondados. E agora aqui no meu Post Resource, aqui no meu Image Entry, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma view. E a view que eu vou passar é essa que eu criei, Post Image. E agora a gente vai dar uma olhada lá para ver como é que fica. Atualizando aqui no browser. Bom, agora a nossa imagem ficou maior, né? Ela tem os cantos arredondados. Ela tem o title que a gente colocou. E ela está assim, personalizada. Terminando a nossa section aqui do lado esquerdo, a gente vai renderizar agora o nosso content. Então eu vou usar um text entry. O nome do campo é content. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder a label também. Como ele é um conteúdo HTML, então eu vou passar um método aqui, que é o HTML. E também eu vou trabalhar com um alinhamento diferente. Então eu vou fazer um align justify. E aí vamos dar uma olhada lá para ver como é que fica. Atualizando aqui no browser, nosso conteúdo ficou carregado assim. Então a nossa section aqui do lado esquerdo está finalizada. Na minha section da direita, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou declarar um item de layout, que é o group. E aí no meu group, eu vou colocar um columns 2, que é para eu ter 2 elementos por linha. Então aqui eu vou declarar um text entry que vai ser o meu created at. Eu vou formatar minha data com o método date. E eu vou fazer o meu update at igual. Embaixo deles, eu também vou criar o outro text entry. E aqui eu quero exibir o nome do autor do post. E ele é um relacionamento. Então eu vou acessar o meu author.name. E eu vou colocar ele com uma cor diferente. Então eu vou fazer um color primary. E aqui eu vou colocar também se o meu post está publicado ou não. Mas eu vou usar um elemento que é um icon entry. E o nome do meu campo é published. Como ele é um booleano, esse icon ele vai trabalhar como booleano. Então, para true, ele vai colocar um ícone verde e para false, ele vai colocar um ícone vermelho. Então, eu vou salvar aqui e a gente vai dar uma olhada lá para ver como é que fica. Atualizando aqui, eu tenho 2 itens por linha. As minhas datas ficaram formatadas. O meu autor com a cor que eu coloquei lá, com o meu primary. E aqui eu renderizei um ícone onde o meu post está publicado. Então ele vai mostrar esse ícone aqui verdinho. Finalizando a nossa section do lado direito, aqui eu vou renderizar outros 2 campos, que serão as minhas categorias e as minhas tags.
Para ambos eu vou usar um text entry. O meu categories, ele é um relacionamento. Então eu vou exibir o nome da categoria. Eu vou fazer um categories.name. E aí, para separar essas categorias, eu vou usar o método separator. E aí eu vou colocar uma vírgula para separar as categorias. E vou fazer o mesmo para o meu campo de tags. Meu campo de tags, ele é um campo JSON lá na tabela. Então eu vou fazer um tags e vou também deixar esse separator aqui. E a gente vai dar uma olhada para ver como é que fica lá. Acessando aqui no browser. Então ficaram as minhas categorias aqui, separadas por vírgula. E também as minhas tags separadas por vírgula. A gente consegue deixar isso aqui um pouquinho melhor. Porque esse campo, o text entry, ele tem uma propriedade que a gente pode usar, que é o badge. Então, voltando aqui no meu VS Code, em ambos eu vou colocar uma propriedade chamada badge. E aqui nas minhas tags, eu vou colocar uma cor diferente, que vai ser a gray. Então agora a gente vai dar uma olhada lá para ver como é que fica. Voltando aqui no browser, atualizando, agora as nossas categorias e tags ficaram separadas por esse badge aqui. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Curte o vídeo, deixa seu comentário. O comentário é importante porque vai ajudar a gente a fazer conteúdos melhores no futuro. Inclusive o vídeo de hoje foi baseado em um dos comentários deixado em um dos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar a gente nas redes sociais. Tem os links na descrição desse vídeo. Então tem o link do WhatsApp e também o link do Discord. Um abraço e até a próxima.